Seja muito bem-vindo, batera. Tarde de sol em Londrina. Hoje é dia de suor. Mas, bom, enfim. Essa gravação vai para a noite, então eu tenho que falar que a tarde está quente. Seja muito bem-vindo, meu nome é João Apolinário e no vídeo de hoje nós vamos estudar figuras que vão te dar dor de cabeça e suador. Nós vamos estudar fusas. E o vídeo de hoje nós vamos passar, eu vou passar para você como desenvolver o passo a passo para desenvolver o estudo das fusas. Essa figura é mítica, todo mundo gosta de fazer, mas na hora de praticar, é bem isso que eu estou te dizendo, vai te dar suador. Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. Então vamos lá, batera. No estudo de hoje eu vou passar aplicações que você utiliza em todas as outras viradas que eu já apliquei antes. Só que até então, o estudo das fusas, você precisa entender o seguinte. Se você compreende as figuras das semicolcheias, você vai dobrar essa quantidade de figuras. Um exemplo, na figura das semicolcheias nós contamos 4 notas, certo? Nas fusas são 8. Entendeu a complexidade do negócio? E uma das coisas que eu acho um absurdo na hora de ensinar, ou de dizer, ou de explicar sobre fusas é o seguinte. Você não precisa tocar na velocidade da luz para entender as fusas. Mas se você praticar lento e acelerar gradativamente, você vai chegar nos absurdos 120 BPM com fusas. Eu confesso para vocês que dá trabalho para chegar aí. E em todos os cursos, em todos os ensinos que eu passo, eu vejo que a fusa é um elemento que o baterista, ao longo do tempo, ele descobre. Eu tenho que ensinar a parte escrita, eu tenho que ensinar a parte da interpretação. Mas não ajuda de forma nenhuma quando você vai estudar, por exemplo, pop rock, rock, groove, estudos lineares. Você vai estudar, mas o campo da fusa, pelo fato de ser uma precisão maior de notas, vai ser mais difícil de você encaixar com um groove. Pelo simples fato, o andamento vai mandar sobre tudo. Então, se você quer tocar num andamento rápido, você vai ter que tocar muito mais rápido as viradas em fusas. Por quê? Porque ali você vai ver que as subdivisões, a matemática da coisa, vai ser bem pior. Então, se você toca um groove 4x4 a 70, 80, 90 e acha que está lento, na hora que você aplicar essas viradas, ali o tempero vai dar uma salgada. Então, hoje, para facilitar um pouco, eu vou passar sem andamento. Você vai precisar aspirar essa prática, desenvolver, para depois aplicar num andamento qualquer. Essa é uma referência média aqui que eu aplico para os meus alunos de 50 BPM para baixo. Por quê? Eu parto do seguinte princípio. Se você está começando, se você não sabe nada sobre fusas, entenda que lento você chega rápido. Sem conversa, sem muita demagogia, sem muita conversa fiada. Então vamos para a aplicação. A aplicação é o seguinte. Você vai precisar entender que é um padrão básico que eu explico para que você não se perca. 2 toques para a mão, para 2 toques para os pés. Então vai acontecer isso no primeiro pulso, certo? Então como que nós vamos fazer? Eu vou aplicar de uma forma simples aqui. Eu vou aplicar simplesmente no surdo e na caixa. São 8 notas por pulso, certo? Então nós vamos combinar 2 toques para a mão, 2 toques para os pés. 2 toques para as mãos, 2 toques para os pés. 4, 1, 4, 8. Aqui nós já formamos 8. O segundo pulso ele vai funcionar como? 4 notas para as mãos, 2 para os pés e mais 2 para as mãos. Quando você entendeu isso, você vai entender o seguinte. Do segundo para o terceiro tempo, vai existir uma coisa legal aqui. Você vai emendar
4 notas, 2 notas no final do segundo pulso para o terceiro pulso, mais as 2 do primeiro, que vai funcionar dessa forma. Ali, seguindo essa sequência, você vai entender o seguinte: 2 para o pé, 2 para a mão, 2 para o pé. Então, nós vamos continuar a ideia, saindo do segundo pulso, terceiro e quarto. O último pulso, que é o quarto, vai funcionar como? 2 notas para as mãos, 2 para os pés e 4 para fechar o pulso. Quando você faz e segue essa sequência, você vai entrar no que eu costumo dizer como padrão circular. Você vai ficar circulando ali. Você vai seguir esse ciclo e vai voltar lá no tempo 1. No tempo 1. Você vai voltar lá no tempo 1. E voltando isso, você entra naquela sequência que nós vamos aplicar agora. Então eu vou passar para você de uma forma lenta, todo o compasso. O PDF eu vou deixar na descrição. Mais uma vez. Quando você aplica isso aqui, você precisa entender o seguinte: aqui você vai poder trabalhar o movimento do pivô nos pés, fazendo esse movimento dos toques duplos. No caso, se você for aplicar em alta velocidade, você vai ter que levantar o seu calcanhar. É uma prática boa. Por quê? Vai ajudar você a pegar esse movimento e desenvolver. Hoje eu não vou colocar vídeo sobre o desenvolvimento do pedal, porque eu já passei uma aplicação para você em um vídeo anterior. No caso, se você é primeiro e novo no canal, ativa as notificações, deixa um recado e aí eu vou ficar mais fácil para fazer um vídeo bolando essa ideia. Mas seguindo, você vai sempre entender o seguinte: se você for estudar com uma alta velocidade, trabalhe o pedal com o pé, com o calcanhar levantado. Trabalhando com o calcanhar levantado, você fica com mais precisão para o movimento. Se você vai fazer um movimento lento, você pode trabalhar com o calcanhar descansado. É certo que você vai fazer mais força ali, mas tudo depende da precisão. Se você quer mais velocidade, levanta o calcanhar e faz o movimento do pivô. Se você não quer, faz o heel down. Heel down nada mais é do que o calcanhar baixo. E agora, nós vamos para uma prática aberta. Por que eu digo uma prática aberta? Você vai entender esse padrão e depois você vai aplicar em qualquer peça que você quiser, seguindo o mesmo padrão. Detalhe, uma das coisas importantes aqui que você vai precisar desenvolver, se você já é intermediário avançado, é trabalhar o hi-hat, ou o chimbal para os brasileiros. Você vai ter que trabalhar ele em cada pulso de cada momento. 1, 2, 3 e 4. Por quê? Para você não se perder. Essa é a referência quando você está tocando. Você precisa de referências sonoras. Você pode estudar tanto com o metrônomo, que eu acho que é mais fácil para quem está iniciando, e depois você trabalha com o metrônomo e o hi-hat, clicando nessa ideia. O segredo aqui é, como eu sempre digo, devagarzinho é que a gente chega lá. Tenha foco, pratica lento. Um andamento o mais confortável possível para você, certo? Pode ser do 40 para cima, mas procure entender a ideia primeiro, procure absorver esse padrão, porque eu vejo que uma das coisas que confunde muito a cabeça do baterista é o seguinte: será que o padrão funciona? Bom, você pode observar o idioma que você fala. Se você não tivesse uma referência, por exemplo, português, para falar, uma pessoa falando, e aquele costume, aquele círculo de palavras, sabe? Se você não tivesse aquele círculo de palavras, você não iria falar o idioma. Então, um padrão nosso é o português. Então, eu acho indescritivelmente preciso um padrão para estudo, certo? Então, sempre tenha um padrão. Ah, mas o professor lá disse que não precisa de padrão.
É claro, ele já estudou, ele já entendeu os padrões, é por isso que ele tem a ideia dele livre. É simples. Pensa comigo, se você já sabe alguma coisa, por que você vai inventar outra? Porque você já sabe a anterior. Agora, se você não soubesse, você precisaria de uma referência. Enfim, falei demais. Vamos para o que interessa. Bom, bateria é isso. Como eu já disse, o material está na descrição do vídeo. Pratica, sinta o fluir da coisa, pratica lento. Eu vivo dizendo, pratica lento. Tem gente que não gosta. Bom, se você quer evoluir, você tem que precisar de um caminho comer. Você precisa de um começo devagar. É o que eu sempre vivo dizendo. Lento é a melhor opção. É melhor você começar lento do que você nunca começar, certo? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born.